Esse é o último bloco de Sobriedade Sim, e hoje o Val, que é o Valdeir Oliveira dos Santos, está nos presenteando aqui com as suas experiências, né? Contando dessa fase difícil que foi a adolescência dele, onde ele começou a fazer uso da droga e foi aumentando a sua quantidade e tudo. Você ficou quantos anos nesse uso forte? 6 anos. 6 anos. Aí chegou uma hora que você tomou consciência do que estava acontecendo com você? Começou a aparecer sinais na minha vida que não era mais para mim continuar, né? Que era muito em casa, problemas. Sei. Já cheguei até a colocar fogo em camisas em casa, Entendi. pegar minhas coisas e ir embora, deixar meus pais chorando em casa, preocupados, sumir assim, pegar minhas malas. E também chegando de madrugada em casa, com drogas. A qualidade da vida Não tinha caído lá embaixo. No trabalho né? não tinha qualidade, não tinha de sono, de vida familiar, nada. Chegou a ter envolvimento com criminalidade ou não? Não cheguei. Não cheguei. Conhecia pessoas, mas não cheguei a me envolver, né? Eu tinha o medo, né? O medo me impedia O de medo fazer. foi bom para você, né? foi Até bom. certo ponto ele te ajudou a não se infiltrar mais ainda. Ele me Esse impedia. medo era um pouco fruto da educação dos teus pais, da orientação, né? Também. Foi Vinha muito na sua lembrança os conselhos, a preocupação com Foi os pais. muito do que eles me passaram quando criança, da pessoa de ser, né? E não fiz isso fora, né? Não roubei nada fora, mas em casa eu roubei muito meus familiares. Roubei muito meu irmão. Então isso começou a vir à tona. Pesar e aparecer. E até então ele não sabia o que estava acontecendo, que estava assumindo dinheiro. Então ele começou a vir à tona. E teve uma hora que não deu para segurar, né? Peguei uma quantidade muito elevada e ele falou para minha família, então eu tive que assumir. E aí, quando você falou para os seus pais, qual foi a primeira reação deles? Foi chocante. Que eles não imaginavam, né? Porque tudo que eu falava, que eu nunca ia me pegar, isso. Eu tinha consciência. E quando você falou, logo em seguida você pediu ajuda para sair dessa? Não imediatamente. Ah, E eles ofereceram ajuda e eu fui negando ainda, fui enrolando eles, né? tentando segurar Porque um o pouco. uso estava muito alto, então eu queria fazer mais uso da droga, né? Ela não deixava. E quando é que chegou a hora de pedir ajuda? Olha, mesmo? teve um episódio que aconteceu comigo, que eu cheguei, meus amigos assim, deixou em casa, 2 horas da manhã eu estava com 5 gramas de cocaína no bolso, e eu falei para eles assim, velho, não me deixe em casa que eu tô muito ruim, me leve embora daqui, não vou conseguir entrar. E eles me deixaram, mesmo assim. E eu saí na rua andando, eu estava muito alucinado, vendo vultos assim, muito, muito, muito ruim. E teve um certo momento que eu me senti perseguido, e aquelas pessoas que passaram na rua iam fazer mal para mim, eu me senti isso. Entendi. E eu saí correndo. Eu saí correndo e fui para um terreno vazio, chovendo, era 3 horas da manhã, sozinho, com medo daquelas pessoas. E ali eu fiquei, tinha uma parede de tijolo de construção e fiquei lá atrás, me jogado no chão, na lama, sem camisa, com medo de sair na rua, porque eu vi as pessoas esperando lá fora. Entendi. E ali eu fiquei por 1 hora e meia. Isso é chamado de síndrome de persecutória. É. Esse é um dos efeitos, tanto da cocaína quanto Como da do maconha. crack Todo mundo, também, ó, né? que o cara tá todo mundo olhando para mim. É. Eu me sentia perseguido, então eu voltei sem camisa, tudo sujo de barro para casa. E cheguei em Sobrou casa. para quê? E sobrou para quê essa? Você lavou? Não. Cheguei em casa, eu pulei o muro de casa, porque eu tinha medo de abrir o portão para esperar, porque tinha alguém atrás de mim. Eu voltei correndo para casa sem camisa. Eu nunca me via. Eu vi os outros, mas nunca me vi naquela situação. Entendi. E Você cheguei em achou que casa. você não ia chegar lá, né? Cheguei em casa de cara com a minha mãe, tudo sujo de barro. Ela, meu Deus, o que está acontecendo, né? Então foi um ponto que foi assim, cara, não dá mais para você. Aí você tinha chegado no fundo do poço mesmo, né? Pra mim, aquele ali era o fundo do poço, porque sair correndo de madrugada, sem camisa, louco. Meu, pra mim, o meu fundo de poço foi aquele ali. Então foi ali que realmente eu tomei consciência e falei assim, não, cara, você tem que parar, pede ajuda. Aí você pediu ajuda e foi internado no Padre Haroldo. Sim, fui entrar no Poderoso. Ficou lá os 6 meses. 6 meses. Falo que lá é terra santa, é solo sagrado. Aí quando você saiu, você achou que já sabia tudo e que não ia recair nunca. Um pouco de autossuficiência, né? Você tinha tomado o chá do... Como é que é o Jatobão. chá? Jatobão. É, o chá do Jatobão, tô joinha. Saí, fiquei por 8 meses limpo, né? E achei que estava bom, que não precisava de autoajuda, não frequentava mais religião. E fiquei em casa. E voltei com aquelas velhas amizades. Entendi. Foi aonde que eu tropecei de novo. Que eu abri a porta para as velhas amizades. E aí você, logo que recaiu, você já quis tomar uma atitude ou você ainda demorou um pouco? Quando eu recaí,
eu já abri o jogo com a minha família, mas só que eu não aceitei ajuda. Entendi. Eu falei, não, eu consigo sozinho. Auto-engano, né? É. E só adiei, fiquei mais 5 meses usando. Só que aí aconteceu outras coisas de perseguição mesmo. Entendi. Eu fiquei 1 mês sem sair de casa. E aí você foi internado de novo. Aí eu pedi ajuda, aí eu fui atrás. Aí você foi para valer. Aí eu fui com atrás, o coração assim, cara. aberto. E agora você faz parte do grupo de autoajuda da Pastoral da Sobriedade. Faço parte do grupo da Autoajuda, da Pastoral da Sobriedade em Hortolândia. E isso Graças te a Deus. ajuda bastante? Ajuda, porque renova todos os dias, né, a minha semana, né? Porque pra mim chegar na sexta-feira é uma vitória, eu falo lá, né? Porque Mais uma semana que eu mais tô... uma semana que eu tô aqui, graças a Deus. Então fala para aquele pessoal que está lá em casa, como é que é importante o grupo de autoajuda, porque muitas vezes a gente passa isso para eles aqui, mas nada como alguém que conseguiu se levantar depois de uma recaída, falando para quem está lá na adicção ainda. É muito importante o grupo porque você faz a manutenção da sua recuperação, né? E outra, a adicção é só um ponto do que a droga trouxe para você, porque tem vários comportamentos de defeitos de caráter que você consegue trabalhar no grupo. E junto com a sua família você consegue administrar os problemas, você consegue enxergar onde está a dificuldade. Então é muito importante você participar, muito importante. Que bom, muito obrigada, viu, Val, por você Eu que agradeço ter a oportunidade. e ter falado de coisas tão próprias suas, tão íntimas, né? E eu vou pedir para que o pessoal de casa continue nos prestigiando, porque na semana que vem a gente vai trazer o pai e a mãe do Val para virem contar o lado deles. O Val contou o dele e nós vamos trazer esse pessoal que são os pais dele. Não é legal? Agora é o senhor que vai falar para dar a sua bênção, encerrar o nosso... Então, ele já está muito abençoado e é fonte de bênçãos. Porque Jesus disse assim, quem crê em meu nome, do seu interior, jorrarão rios de água benta. Distribua, viu? Com o seu sorriso, com o apoio, indo agora no grupo de autoajuda, porque você deve conhecer mais uns 10, 12, assim, que era parecido, né? Então, aos poucos, um por vez, né? Lembre-se disso, quem salvou uma pessoa garante a própria salvação. Amém. Amém. Então, desça sobre sua pessoa, sobre toda a sua história, sobre a sua família, a bênção do Deus que restaura não só as coisas, mas também as pessoas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E muito obrigada, principalmente para você aí de casa, que nos prestigia com a sua audiência, porque esse programa é feito para você, tá bom? E a gente continua aqui com a Rede Século XXI e semana que vem eu conto com a sua presença para mais um Sobriedade Sim. Até lá e fiquem com Deus.